Bom dia, igreja. Eu quero saudá-los com a paz e a graça de Jesus Cristo, porque a Ele somente a nossa glória, a glória dele. Queridos irmãos, hoje, como já foi lembrado aqui, é o dia do pastor. É o segundo domingo de junho, aqui em Portugal. Nós sabemos, então, que existem várias profissões e uma delas é o manicure, ou a manicure. Vemos também que o carteiro é uma outra profissão. Nós temos o dentista, temos o dia da enfermagem e o dia do enfermeiro, que é no dia 12 de maio. No dia 16 de maio celebra-se o dia do gari, aquele que mantém as ruas para que nós possamos transitar, ruas limpas. No dia 24 de junho é celebrado o dia do bombeiro. No dia 11 de agosto é o dia do advogado. E no dia 27 de agosto é o dia do psicólogo ou da psicóloga. No dia 9 de setembro é celebrado o dia do veterinário. No dia 15 de outubro celebra-se o dia do médico, do professor. Dia 18 de outubro que é o médico. No dia 13 de dezembro, o pedreiro. Irmãos, é uma lista muito grande de profissões. Eu fico imaginando como pode ser a sociedade se não existissem essas profissões. Nós seríamos uma sociedade caótica, muito difícil de conviver entre as pessoas. Imagina a sociedade sem um professor, que, aliás, é o professor que forma as outras profissões, não é verdade? E é tão triste ver a remuneração tão baixa de professores mundo afora. Mas hoje, queridos irmãos, sendo o segundo domingo de junho, próximo slide, nós aqui estamos celebrando o dia do pastor evangélico. E eu quero agora, nessa oportunidade, cumprimentar o pastor José, pastor dessa igreja. Parabenizamos pelo seu dia, pastor, e a nossa oração é que o senhor continue sendo um pastor segundo o coração de Deus, que apacenta o rebanho dessa igreja batista de Matosinhos, com conhecimento, com inteligência. E em nome dessa igreja, eu cumprimento também os outros pastores de igrejas evangélicas aqui nessas terras lusitanas. Irmãos, pastor evangélico é muito mais do que profissão. Ser pastor evangélico é aceitar um chamado divino. E é interessante como Deus chama pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes, em idades diferentes para o ministério. Deus chamou Jeremias ainda no ventre da mãe dele. Chamou Isaías diante de um momento de crise nacional que Israel estava vivenciando naquela época. Deus chamou Paulo quando ele perseguia a igreja. Então, vemos que ser pastor é mais do que ser um profissional. Todas as profissões, elas são financeiramente remuneradas. Tem o seu salário conforme as complexidades das profissões. E apesar de não ser um profissional no sentido exato da palavra, eu entendo que mesmo assim o pastor na igreja deve ser remunerado pelo seu trabalho.
especialmente quando o seu tempo é dedicado integralmente à igreja. E eu quero falar com os irmãos também, no próximo slide, sobre ser pastor, um atendimento da palavra de Deus que está revelado em Efésios 4, de 11 a 12, onde ele diz: e ele, o Espírito Santo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o objetivo de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificado. Nós somos membros deste corpo. Nos tempos bíblicos, nós conhecemos, através da Bíblia também, o pastor de ovelhas em Israel. Era a mais antiga de todas as vocações naquele tempo. Eles viviam em tendas, levando as ovelhas, os animais, de pasto para outro pasto, à procura da melhor relva. Alguns rebanhos tinham milhares e até dezenas de milhares de unidades de ovelhas, e que só podiam ser confiadas para homens altamente capacitados. De fato, a profissão não era nada fácil. Profissão de pastor de ovelhas lá no campo. O cuidado desses rebanhos imensos exigia a máxima atenção da parte deles. Sempre havia algumas que se afastavam tanto a ponto de os cães não poderem levá-las de volta ao rebanho. Então, o pastor tinha de fazer ele mesmo esse serviço. Feras como hienas, chacais, lobos e até ursos surgiam com muita frequência nos campos naquele tempo. E não era incomum um pastor lutar com uma dessas feras para defender as ovelhas. Realmente a vida de pastor naquele tempo era uma vida dura. De dia eles eram afligidos pelo calor e à noite pela geada, pelo frio. Eles não podiam dormir muito. Tinham que estar sempre alertas, como os atalaias, observando todo o tempo. Algumas vezes, os pastores combinavam entre si para que à noite eles levassem os seus rebanhos para um mesmo lugar e ali no sistema de turno, de rodízio, um ia dormir, o outro tomava conta do rebanho. Somente assim eles podiam ter um pouco de descanso. As ovelhas conhecem a voz do pastor lá no campo. E para juntar o rebanho no campo, eles têm um chamado, eles têm um grito muito especial, que as ovelhas, através desse grito, conheciam a voz do pastor. Elas nunca se enganavam ao ouvir a voz do seu pastor. Querem ver? Passa o vídeo, por favor. É um vídeo curto. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Ayun. Look at them, look at them.
That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. He's so high. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. I can't believe the way they were coming. Bem interessante, né? Olha, o pastor precisa cuidar também das ovelhas doentes, das que se feriam lá no campo. Tratar daquelas que estavam prenhas, grávidas, e também dos cordeirinhos recém-nascidos. O pastor tinha lá o papel de parteiro, né? As ovelhas e o pastor viviam sempre próximos uns dos outros. E isto criava uma forte afeição entre eles, animal e ser humano. Havia ovelhas que atendiam pelo próprio nome. Tão grande era a afinidade entre o seu pastor e ela própria. Os pastores amavam as suas ovelhas. Interessante, elas correspondiam ao seu amor. Vimos aí nesse curto vídeo que... volta esse slide, por favor, não é agora. Vimos no vídeo que as ovelhas vão caminhando em direção ao pastor, numa manifestação, numa singela demonstração de amor. O pastor sentia tanto a perda de uma ovelha, como sente Jesus ao ver uma alma se perder. Ele ficava ansioso por causa daquela ovelha, e ele se apressava em procurá-la, e ao achá-la, ele levava em seus próprios braços. A função do pastor é cuidar de suas ovelhas, garantindo saúde, garantindo segurança e garantindo o bem-estar de cada uma. Em certa época do ano, lá no campo, grandes nuvens de moscas, mosquitos e outros insetos atacam os rebanhos de ovelha no campo. Estes insetos atacam especialmente a cabeça das ovelhas, entrando por orelhas e pelo nariz. Essas moscas são chamadas moscas nasais. Elas ficam voando ao redor da cabeça das ovelhas, aguardando uma oportunidade para depositar os seus ovos na cabeça, e esses ovos se transformavam em larvas, que penetravam pelas narinas das ovelhas, e elas se alimentavam do cérebro das ovelhas. E isso provocava uma intensa dor na cabeça. Elas ficavam desorientadas e sem rumo, ficavam perdidas do rebanho. Batiam a cabeça contra a rocha para tentar aliviar a dor. Batiam tão violentamente que o crânio quebrava, causando a morte desta ovelha. Para proteger a ovelha, o pastor usava uma mistura de azeites e ungia a cabeça da ovelha, como vemos nessa foto à direita, esfregando este óleo em torno do nariz, dos olhos e dos ouvidos. Era um tipo de repelente natural para afastar as moscas. E constantemente o pastor tinha que observar sobre a cabeça e as narinas de cada ovelha. Então a função deste pastor exige uma grande dedicação e muito amor. Mas é um trabalho cheio de recompensas, onde o homem não se torna dono das ovelhas, mas sim seu parceiro e fiel protetor.
As ovelhas que não tinham o óleo na cabeça eram presas fáceis dos mosquitos. O cristão sem o Espírito Santo é presa fácil do diabo. Sem o Espírito Santo fica fácil ser enganado com heresias a ponto de esfriar a fé. Hoje em dia, existem muitos mosquitos que querem entrar na nossa mente, trazendo distrações, entretenimentos, mídias, etc. Fazendo que o pecado chegue ao nosso coração. O objetivo é desviar o crente da fé, para que sua mente esteja sempre voltada para o mundo. O rei Davi, ele escreveu no Salmo 51, e eu achei muito interessante, acho interessante essa palavra dele, quando ele diz: não me lances fora da tua presença, Senhor, e não tires de mim o teu Santo Espírito. Quando Davi escreveu essa passagem, ele estava apavorado, com medo de perder o que ele tinha de maior valor, o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo, é como ovelha sem óleo na cabeça. Seria voltar a ser cego, voltar à natureza pecaminosa e cair nas armadilhas do diabo. Muito mais do que os cuidados básicos, o pastor é completamente conectado ao seu rebanho. Ele sempre sabe se algo errado está acontecendo e procura manter todas saudáveis. Porém, ele não faz isso sozinho. Com a ajuda de seu cão, fiel companheiro, ele consegue agrupar as ovelhas mais rapidamente e até facilitando o trabalho naquele dia a dia. Em muitas passagens dos evangelhos, Jesus chama os seus seguidores de ovelhas. Mas você já pensou por que Jesus escolheu exatamente esse animal para nos representar? Nós precisamos entender o que Jesus quer dizer com isso. Diferente dos cães e dos gatos, a ovelha não é um animal lá muito inteligente. Tudo que ela consegue ver é a relva na sua frente. Então ela vai comendo, sem perceber que está se afastando do rebanho. Ou se há algum perigo por perto. Assim a ovelha se perde facilmente. Enxerga somente a relva na sua frente. E ainda o facto mais importante sobre ovelhas perdidas, porque quando elas são encontradas, elas não seguem o pastor imediatamente. Perdeu aquele vínculo, aquele contato. Por isso o pastor precisa pegar a ovelha, levá-la nos ombros, nos seus braços, e deixá-la junto com o rebanho. Veja essa parábola que Jesus contou e que o Lucas escreveu. Lucas 15, versículos 4 e 6. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. As 99 já estavam lá garantidas, mas ele foi atrás de uma perdida. Como podemos observar, irmãos, Jesus é o pastor dessa parábola. E nós somos ovelhas. Nós estávamos perdidos em nossos pecados, mas Jesus foi até nós e nos trouxe de volta para Ele. Assim como as ovelhas, nós continuamos nos perdendo ao longo da nossa caminhada. Somos seduzidos pela relva verde do pecado e nos afastamos do bom pastor, que é Jesus. É por isso que o cristão
nunca deixará de ser ovelha. Ele sempre será dependente de Jesus para receber o alimento, a proteção e também para trazê-lo de volta quando for preciso. Jesus é o nosso modelo a ser seguido, porque somos ovelhas. O que nós precisamos é que Ele nos guie, nos corrija e nos proteja das maldades do mundo que podem contaminar o nosso coração. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos um tempo de crise de identidade espiritual. A relativização dos conceitos tem confundido e muito a sociedade. Muitas pessoas não conseguem definir qual é o seu papel ou até mesmo a sua própria personalidade. Lamentavelmente, tem surgido uma geração de crentes que acham que é possível estar em Cristo sem abandonar o mundo, sem abandonar os prazeres deste mundo. Elas se enganam. Jesus contou a parábola do bom pastor, falando de si mesmo e de seu rebanho, para orientar os padrões tanto do pastor como das ovelhas. Vejamos, através de Jesus, qual é o papel do pastor e qual é o papel da ovelha. O slide seguinte, por favor. O papel do pastor. Capítulo 10 de João, no versículo 2, diz que o pastor entra pela porta. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Está lá escrito nessa parábola do capítulo 10 de João. Entrar pela porta significa que para o pastor, em primeiro lugar, há o chamado divino, há o chamado de Deus. Passa pelo processo legal da igreja, seja eleito ou especialmente num curso teológico, para que ele seja melhor preparado. Há igrejas que nomeiam o pastor. E principalmente quando o pastor é consagrado por alguém que é superior a ele. O pastor também é ovelha. E seu líder supremo é Jesus, para quem nós prestaremos conta. Segundo, o pastor deve conhecer as ovelhas pelo nome. Lá diz assim: ele chama as suas ovelhas pelo nome. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Para ser pastor é preciso conhecer as suas ovelhas, começando pelo nome. A relação do pastor com a ovelha é como se fosse parte da mesma família. Muitas vezes o pastor fica tão cheio de tarefas administrativas que não consegue ter tempo para estar junto com suas ovelhas. O próximo. O pastor deve conduzir as suas ovelhas. Lá em João está escrito assim: depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhece a sua voz. Esse para fora é fora do curral, do aprisco. Então o pastor conduz as ovelhas para o campo e elas conhecem a voz dele. Como líder espiritual, o pastor é um condutor de suas ovelhas, indo à frente do rebanho, conduzindo-os para o campo, para a vida, na direção certa. Este é o momento em que o pastor aponta a direção para o seu povo. Infelizmente, existem muitos modelos de igrejas onde uma liderança é que conduz o pastor, que conduz a igreja. E também é conduzido pelas decisões desse grupo. Quem tem autoridade espiritual sobre a igreja para conduzir suas decisões é o pastor. Ele é a autoridade da igreja.
Ele é a autoridade decisória na igreja, ele é a autoridade espiritual da igreja. Como homem de Deus, o pastor recebe do Senhor as orientações para o seu povo. Deus não faz nada na igreja sem antes revelar ao seu pastor exatamente aquele que é o líder. Como líder, vejam, como líder, o pastor é o exemplo a ser seguido na igreja. Se o pastor é um homem de oração, a igreja ora. Se a igreja vê o pastor cuidando de vidas, o povo também cuida. A igreja é o espelho de seu pastor e segue o seu exemplo. O que o pastor faz vale mais do que suas palavras no púlpito. Quarto ponto. O pastor deve dedicar a sua vida pelas ovelhas. Também está lá, no capítulo 10 de João. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, a vida de um pastor é dedicada às suas ovelhas. Somente Jesus deu sua vida para a nossa salvação. E ninguém mais pode fazer isso. Mas este é um exemplo de entrega que deve ser seguido pelos líderes espirituais da igreja. Quando se dedica ao ministério, o pastor deixa tudo para ganhar vidas para Jesus. O seguinte, o pastor nunca deve abandonar as suas ovelhas. No versículo 15, Jesus diz, eu dou a minha vida pelas ovelhas. O pastor cuida de seu rebanho quando percebe situações perigosas, chegando a arriscar-se pelas ovelhas. É nos momentos mais difíceis da vida das pessoas que o pastor se mostra presente e ganha realmente o respeito do povo. Quando o pastor exerce seu ministério seguindo o exemplo de Jesus, mesmo que seja muito difícil, tudo o que fizer é aprovado por Deus. Glória a Deus por isso. Mas tem também o papel da ovelha. Ah, tem. A ovelha deve ouvir a voz do pastor. Quem conhece ovelhas sabe que é um animal manso, dócil. Além disso, a ovelha se apega ao ser humano confiando nos seus direcionamentos. Vimos isso no vídeo. Ovelhas são animais que precisam de orientação, pois não sabem se cuidar sozinhas. Também são frágeis diante dos predadores, não conseguem se defender e por isso não podem viver sem o cuidado do pastor. Então a ovelha deve ouvir a voz do seu pastor. Ouvir é mais do que apenas escutar. Ouvir significa compreender. A ovelha vai à igreja para aprender e o pastor é o canal de Deus para transmitir ensinamentos. Porque a ovelha deve aceitar a voz do seu pastor como veículo divino para a entrega da palavra dele, da palavra de Deus. Quando o pastor fala, a ovelha deve ouvir atentamente. Próximo ponto. Reconhecer a voz do pastor. Volta, por favor, aí. Por que reconhecer a voz do pastor? Mesmo com os ruídos e barulhos lá no campo, provocado pelo mugido das ovelhas, ainda assim a ovelha consegue reconhecer a voz do seu pastor. A diversidade de igreja é tão grande que fica difícil estabelecer um padrão de comportamento para a igreja. Cada igreja e cada pastor pensam e falam de maneiras diferentes.
mas nunca fugindo da direção da palavra de Deus. Se a ovelha ficar confusa, a voz de seu pastor é que vai esclarecer e indicar o caminho certo. Quem fica andando de igreja em igreja e escolhe qual pastor vai ouvir, acaba em confusão e se perde pelo caminho. Seguinte. Não seguir ou ouvir estranhos. A ovelha não deve receber a orientação de estranhos. Sabe por quê, irmãos? Mateus escreveu no evangelho dele. Porque isso é muito importante, porque existem muitos falsos profetas tentando enganar até mesmo o povo de Deus. A verdadeira ovelha ouve a voz do seu pastor e não de estranhos. Seguinte, a ovelha deve receber o alimento oferecido pelo pastor. A ovelha procura e acha pastagem oferecida pelo pastor. O Salmo 23 fala que a ovelha não sente falta de nada, sendo levada a pastos verdejantes e águas tranquilas. Assim como cada pastor procura dar o melhor alimento para seu rebanho, a ovelha também deve receber o suprimento dado pelo pastor. Quando a ovelha olha o pasto do vizinho e procura comer longe do seu pastor, logo ela se perde. Muitas ovelhas estão feridas, perdidas, desnutridas, porque não aceitam o alimento oferecido pelo seu pastor. Próximo ponto. A ovelha deve conhecer o seu único pastor. Assim como o pastor deve conhecer suas ovelhas, elas também devem conhecer o seu pastor, para que haja um só rebanho e um só pastor. Evidentemente que as igrejas têm mais do que a figura de um pastor. Tem igreja que tem 10 pastores, outras têm mais, depende da amplitude da igreja. Muitas ovelhas estão seguindo pastores pela televisão. O seu pastor é aquele que te visita, que ministra a ceia para você, que te aconselha nas horas difíceis. Aí você pode até ligar para ele, e ele atende. Próximo ponto. A ovelha deve acreditar no pastor. Jesus disse que os fariseus não eram ovelhas porque não acreditavam nele. O que faz uma pessoa ser ovelha é dar crédito ao que o pastor diz. Ovelha desconfiada não acredita no pastor. A ovelha precisa confiar no pastor para confidenciar sua vida pessoal para ele. E ele pode cuidar de suas feridas. Saber que tem alguém cuidando de nós é algo que conforta o nosso coração. É um bálsamo para nós, as nossas feridas. No mundo atual, diante da liberdade e individualismo propostos pela sociedade, tornar-se ovelha é um grande desafio, irmãos. Desde compartilhar as questões pessoais até aceitar a correção do líder, exige um esforço enorme para quem deseja ser ovelha. Se cada ovelha seguir estas orientações, as orientações de Jesus, a vida na igreja se torna muito melhor. Eu quero partir para a conclusão. Deus chama pessoas diferentes em circunstâncias diferentes e em idades diferentes para o ministério. Chamou Jeremias no ventre da mãe, chamou Isaías no momento de crise nacional, chamou Paulo quando eles perseguiam a igreja. O pastor não é um voluntário, mas é um que foi chamado. O seu ministério não é procurado,
é recebido. Sua vocação não é terrena, é celestial. Sua motivação não está em vantagens humanas, pessoais, mas em cumprir o propósito de Deus. Pastorear e alimentar o rebanho de Deus com a palavra de Deus. O pastor prega a si mesmo antes de pregar ao povo. Sua própria vida é o seu mais eloquente sermão. Irmãos, aproximemo-nos cada vez mais do nosso pastor. Tenhamos nele a figura de quem orienta, a figura de quem representa e ensina a palavra de Deus. Dirigir uma família que tem 2 filhos é muito difícil hoje em dia. Imagina dirigir uma família com tantas pessoas assim, que têm origens diferentes, situações vividas muito diferentes, situações que vivem hoje também muito diferentes. E o pastor precisa abraçar tudo isso. É uma tarefa dura, difícil, mas ela é uma bênção. Porque o pastor sente no coração que ele está cumprindo o seu chamado divino. Irmãos, a minha oração é que essas palavras possam realmente encontrar um lugar no coração de cada um. Sempre nos lembrando que somos ovelhas. E sem a direção de um pastor, nós temos uma grande chance de nos perdermos. E Jesus não quer que isso aconteça. Lá no campo, uma ovelha das 100 se desviou. Mas o pastor foi e buscou. E trouxe nos seus ombros. Irmãos, que a Deus seja a glória. Toda a glória é do Senhor. Nós não temos nenhum mérito. Nós não merecemos o que recebemos de Jesus. E só recebemos porque Ele é bom, porque Ele nos ama. Se há alguém aqui que ainda não é ovelha de Jesus, mas quer ser uma ovelha de Jesus, quer receber a orientação de Jesus. Jesus é aquele que nos leva para o céu. Jesus é aquele que está contigo todos os dias. Ouvi certa vez alguém dizer, eu posso até viver sem Jesus, mas eu não posso morrer sem Jesus. Ora, se eu não posso morrer sem Jesus, então recebe Ele agora. Ninguém sabe a hora da morte. Tranquilize o seu coração com relação a isso. Decida. Não espere alguém decidir por você. Decida. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero ser uma ovelha de Jesus. Jesus é que me protege contra as hostes do mal. É o Espírito Santo que abre os meus olhos para que eu possa enxergar as armadilhas de Satanás e me desviar a tempo de não pisar nessas armadilhas que são colocadas na nossa frente todos os dias. No livro de Lamentações, Jeremias escreveu: as misericórdias do Senhor são renovadas em nossa vida todas as manhãs. Alguém aqui percebe toda manhã que as misericórdias de Deus já estão sendo renovadas? Não perceber, mas estão. Por que precisamos disso? Porque senão o mal acaba conosco naquele dia. Nos destrói, mas as misericórdias do Senhor, de cuidado, de proteção, é que nos mantém conectados com Jesus.
Há alguém aqui que ainda não é ovelha de Jesus e quer ser, quer entregar a sua vida para Jesus? Manifeste com um sinal para que nós possamos identificá-lo e assim orar por você. Amém. Todos aqui são ovelhas. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Irmãos, esta mensagem termina por aqui. Mas a mensagem de Jesus não termina. A mensagem de Jesus para nós é eterna. E vamos saber quais as mensagens que Jesus tem para nós. É através do conhecimento claro da tua palavra. Leiam a Bíblia. Tenham amor pela Bíblia, a tal ponto de, se você não ler algo durante um dia, você se sinta incomodado. Porque é isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele nos lembra. Você não buscou o alimento hoje. Assim como precisamos do alimento físico para o corpo ficar de pé, o nosso espírito também precisa do alimento da palavra de Deus. Para que nós nos mantenhamos conectados com Jesus através da sua palavra. Que Deus nos abençoe.